Salve, salve, senhores! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula de História Geral. Vamos lá, diferentemente das últimas aulas, né? Nossa aula de hoje vai ser no nosso quadro branco. Para quem já é aluno há alguns anos, né? Não agora nesse novo formato, já lembra que nós gostamos de utilizar muito o nosso quadro branco. Não vai ser, sempre é bom deixar claro, não vai ser de fato o mais utilizado, mas o mais utilizado vai ser de fato o slide. Porém, para a nossa aula de hoje, que é uma aula onde nós vamos buscar fazer essa transição de uma Idade Média para uma Idade Moderna, nós utilizaremos o quadro, acho que fica até mais simples de entender. Mas vamos lá. Qual a ideia da nossa aula de hoje? Qual a ideia da nossa aula de hoje? Vamos lá. A ideia da nossa aula de hoje é entender como você sai de uma Idade Média e, desde a Idade Média, lá do século XIV, desde a crise, como é que você vai chegar até o século XVI, por exemplo, com um regime absolutista instaurado e consolidado, com uma nova classe social consolidada, com religiões que estão surgindo e que vão acabar se consolidando também, como um novo sistema cultural vai ser instaurado dentro dessa Europa e como um sistema econômico, acho que eu já citei, né, também vai acabar se consolidando, pelo menos até o século XVIII. Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente entender de fato como isso funciona, vamos entender dessa forma aqui, ó. Idade Média, tudo que muda, tá? Para a Idade Moderna. Lembrando, tá? Você não dorme medieval e acorda moderno, tá? Não é assim. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Como é que isso funciona? Olha aqui. Na Idade Média, nós tínhamos no cenário político um processo de descentralização do poder. Lembra? Poder concentrado nas mãos do senhor feudal. Esse poder, existia a figura do rei, porém ele não possuía tantos poderes assim. E quem controlava de fato era o senhor feudal dentro do seu feudo. Tranquilo? Então cada feudo vai ter o seu sistema político, o seu poder. Na Idade Moderna já falamos em absolutismo, que inclusive é um dos pontos que a aula precisa se estruturar hoje. Tranquilo? A aula de hoje, nós precisamos estruturar essa aula em cima do absolutismo e do mercantilismo. Tá? Mesmo que grande parte já tenha sido dito nas aulas de Brasil, principalmente na primeira, aqui nós precisamos consolidar essa ideia. Tranquilo? No cenário econômico, nós falamos do feudalismo. Lembra que eu te falei na primeira aula de feudalismo, na primeira aula de Idade Média. Feudalismo é um sistema econômico. Lembra? Feudalismo é o ápice do processo de produção de subsistência. É quando você produz para o seu próprio sustento. É o oposto de comercialização. Logo, quando o feudalismo está em ascensão, o comércio está em baixa. Então, com a Idade Moderna, que vai ser a ascensão do comércio, com o renascimento das cidades, já no século XIII e XIV, opa, nós vamos ter a instauração do que nós chamamos de mercantilismo. Tranquilo? Além disso, olhando para o cenário religioso, na Idade Média nós temos uma igreja católica muito poderosa. Tão poderosa a ponto de controlar um terço das terras cultiváveis de toda a Europa Ocidental. Tranquilo? Isso é muito grande, gente, muito poder, tá? E o poder dessa igreja católica ele vai acabar ruindo na Idade Moderna, porque na Idade Moderna nós teremos reforma protestante. Tranquilo? Ou seja, o surgimento de novas religiões e o surgimento dessas novas religiões faz a igreja perder fiéis. Consequentemente, a isso, perdendo fiéis, ela perde o poder também. Tranquilo? Claro, atrelada a várias outras coisas que nós deixaremos para citar na aula de reforma protestante. Tudo bem? No cenário cultural, na Idade Média, nós podemos colocar aqui o que nós chamamos de teocentrismo, que é a ideia de todos os estudos, toda a arte, tudo dentro do cenário cultural está voltado para a figura de Deus, enquanto na Idade Moderna nós falamos no Renascimento cultural, que é uma aula também separada, onde nós falamos em um antropocentrismo, onde a figura do homem sendo valorizada por essa nova sociedade que vem surgindo, por essa sociedade como nós chamamos de moderna. Tranquilo? Então, dessa forma, nós temos as mudanças política, econômica, religiosa e social.
e cultural, desculpa, de uma Idade Média para uma Idade Moderna, tá? A questão social, ela se mantém um pouco, tá? E como ela se mantém um pouco? Como ela se mantém? Vamos lá, vamos entender isso. Quando a gente fala de absolutismo, deixa eu colocar aqui bem ao meio. Absolutismo. Como é que esse cidadão aí, ele consegue tanto poder? No caso, o rei. Imagina a sociedade. Imagine, olha aqui, deixa eu achar aqui rapidinho. Aqui. Imagine a sociedade medieval. Essa sociedade medieval que ela é estamental, correto? Ou seja, dividida por estamentos. Divisão por estamentos, você lembra sempre da pirâmide social. Essa pirâmide, que até no computador ela não fica reta, mas vamos lá, você lembra que ela é dividida em três partes. Primeira parte, o clero, o topo da pirâmide, né, o clero, que no caso é a Igreja Católica, responsável por orar. Abaixo do clero você tem a nobreza, e abaixo da nobreza você vai ter, na Idade Média, camponeses. Como a gente está indo para uma idade moderna, nós chamamos de povo. Você vai entender o porquê. Vamos lá. Durante a Idade Média, você tem essa consolidação de sociedade que vai permanecer assim durante todo o período medieval. Quando é introduzida a Idade Média, como é que o rei consegue consolidar o seu poder? Ele vai ter o apoio das três classes. Como? Ele vai virar para a igreja e vai falar: igreja, você está enfraquecendo. A crise do século XIV fez com que muita gente na Idade Medieval, na Idade Média, acreditasse que o mundo iria acabar de fato. E a igreja está dizendo o tempo todo que aquilo é castigo divino. E aí, claro, só relembrando, a gente fala de Guerra dos 100 Anos, guerras camponesas, invasões à propriedade. A gente fala em peste bubônica. Porra, mais de 60% da Europa morrendo. Você vira para a igreja e fala: igreja, você está perdendo seu poder. Faz o seguinte: você já não tem acesso a Jerusalém, que é a sua grande cidade. Faz o seguinte: me apoia, que você vai continuar a igreja. E quando fala igreja, entende-se Papa. Me apoie, que você continuará sem pagar impostos, até porque quem faz parte da sociedade que é feita para orar não tem por que pagar impostos. Porém, fale de mim. E fale bem de mim. Como assim, professor? Fale bem de mim. Fala que eu sou indicado por Deus. A população vai acreditar. E de fato vai. Maneiro, você conseguiu o apoio da igreja. Como é que você consegue, então, o apoio dos nobres? Você vai virar para os nobres e vai falar assim, ó: preciso do teu apoio. Não, eu vou falar: pra quê? Se eu já tenho poder dentro do meu feudo, por que eu vou te apoiar? Você vai virar para ele e vai falar assim: nobre, é o seguinte, esse seu feudo, essa sua terra, não vai ser mais sua, vai ser minha. Com isso, acabou o sistema de suzerania e vassalagem. Não é mais ele é o seu vassalo, não. Todos vocês serão meus súditos. Pô, professor, mas aí a nobreza só sai em desvantagem. Até o momento que o rei vira para ele e diz: mas você, nobre, continuará sem pagar impostos. A moeda será unificada, aquilo que é produzido na sua terra, que você vai ter, que eu digo que é minha, mas eu vou te dar a partir de agora, você vai produzir. E produzindo nela, você vai vender o excedente com uma única moeda. E além disso, os seus guerreiros serão meu exército. Ninguém mais invadirá sua terra, nobre, porque eu irei te proteger. Dessa forma, o nobre vai acreditando e vai dando apoio ao rei. Até porque, nobre, quem nasceu para guerrear não tem por que pagar impostos. Então a nobreza também está isenta dos impostos. Porém, o rei, ele precisa do apoio da principal classe social. Daquela classe que, desde da Baixa Idade Média, vem surgindo e vem ganhando espaço na sociedade medieval e que se consolida na Idade Moderna. Você precisava e o rei necessitava do apoio da burguesia. O povo já apoiava, porque o povo ele já tinha perdido parte da esperança dele na igreja, e ele só via no rei a figura de quem poderia salvar a vida daquele cara.
Faltava. Já conseguiu o apoio da igreja, já conseguiu o apoio da nobreza. Falta o apoio da burguesia. E como é que a burguesia aceita? Você vai virar para a burguesia e vai falar: burguesia, você é a base de toda a minha sociedade que eu quero formar. Você é a base de todo o meu Estado. Toda vez que eu quiser um empréstimo, eu vou pegar com você. Toda vez que eu quiser um crédito, eu pego com você. Toda vez que eu precisar pagar alguma coisa, eu pego com você. Você, burguesia, é quem pagará todos os impostos. Pô, professor, mas aí a burguesia só vai tomar? Depende. Porque o rei vai virar e vai falar: em troca, burguês, eu vou unificar a moeda. Lembra na Idade Média, quando eu te falei que em feudo, você vai ter a mudança de moeda? Imagina o seguinte cenário. Vamos pegar esse exemplo. Ó. Imagina que no feudo A, deixa eu colocar aqui, né? Acho que fica mais fácil. Imagina aqui que no feudo A, ele utiliza a moeda real. Esse feudo A, ele quer comercializar com um feudo C. Só que no meio entre os dois tem o feudo B. O feudo B utiliza o euro e o feudo C utiliza o dólar. Imagina a ideia de moeda, tá? Para ficar mais fácil o exemplo. O A tem produz, sei lá, batata e quer vender essa batata pro C. Ou melhor, o C quer comprar a batata do A. Imagina que 1 quilo de batata saia a R$ 5 aqui. Logo, esse cara imagina comprar o quilo da batata por R$ 5. O problema é, primeira coisa, a diferença da moeda, tá? Não vou nem falar dessa diferença da moeda, porque senão vai complicar muito mais o exemplo. Mas olha o exemplo mais básico aqui, ó. Eu vou sair do feudo A, vou até o feudo C. Mas para sair do feudo A até o C, eu tenho que passar pelo B. Para passar pelo feudo B, eu vou ter que pagar um imposto. Então eu tenho que pagar ali uma espécie, entre aspas, de pedágio. Então imagina que esse cara aqui, sei lá, cobrou R$ 2. Porra. Então aquela batata que era 5, opa, já custa 7. Quando eu chego aqui no feudo C, eu não posso vender essa batata a 7. Eu tenho que vender ela a 9. Por que, professor, eu tenho que vender ela a 9? Porque tu vai voltar. Tem que pagar mais R$ 2. Então o negócio que era 5, agora custa 9. Dentro, entre aspas, de um mesmo país, na mesma região ali. Imagina o cenário de Portugal, por exemplo, dentro de Portugal. Então o rei ele vira para esses burgueses e vai dizer: acabou esse negócio de pagar imposto para senhor feudal. Você vai pagar imposto a mim. E eu vou garantir a sua segurança. Não vai ter mais bárbaro te atacando. Não vai ter mais germânico, ninguém te atacando. Você vai ter a garantia do seu lucro. E o burguês vai dizer: como? E o rei diz: porque agora eu tenho um exército para proteger essa região delimitada por mim, conhecida como território. Agora o burguês ele pode vender a batata dele a R$ 5 em qualquer lugar do país. Unificou-se a moeda. É uma única moeda agora. Gente, é o mesmo cenário do Brasil hoje. No Brasil você utiliza uma mesma moeda. Mas se você for, por exemplo, para a Argentina, é o peso. Se não me engano, é o peso argentino. Já é uma outra moeda. Mas dentro do que é território brasileiro, você utiliza a mesma moeda. Era necessário fazer essa unificação monetária. E o rei consegue. Conseguindo fazer tudo isso, o rei garante o apoio da burguesia. Burguesia. Tranquilo? Se estiver tranquilo, vamos às características desse absolutismo. Primeiro, preciso que você entenda o absolutismo como o poder centralizado nas mãos do monarca. Isso é definição de um absolutismo. Isso não pode sumir da sua cabeça jamais. Tranquilo? O que ele vai fazer? Aí você pode colocar aí, ó. Se você estiver anotando, você pode colocar unificação monetária. Você pode falar da criação de um exército, que já foi questão da SpaceX nacional, se não estiver enganado, SpaceX 2020. Você pode falar é,
uma unificação territorial. Você pode falar unificação monetária, exército nacional, unificação territorial. Pode falar na unificação do idioma. Enfim, várias outras características que hoje consolidam que é um Estado nacional. Tranquilo? A aula de hoje ela deveria se chamar Estado Nacional Moderno. Porque, de fato, como se formam os estados que nós conhecemos hoje. Claro, com um sistema político totalmente distintos. Tranquilo? Enfim, por aí vai. Mas eu quero chegar nessa parte aqui, ó. Deixa eu apagar aquela parte ali, pra gente fazer uma parada maneira agora. Por quê? O que eu preciso falar com vocês? Preciso falar de quem defende essa ideia. Essa ideia de um poder Desculpa. De um poder centrado nas mãos do senhor feudal, desculpa, do rei. E aí nós falamos dos defensores, ou melhor, das ideias absolutistas. Defensores pega mal, né? E aí são três principais, tá? É o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, gente, no seu texto O Leviatã, ele defende o que nós chamamos de um contrato social. Tá? Essa é a palavra-chave para entender o Hobbes e entender principalmente os iluministas que nós citaremos posteriormente. O contrato social ele é voltado para garantir a segurança das pessoas. O contrato social, gente, nada mais é do que uma constituição. Precisa estar escrito, coisa que não se tinha na Idade Média, por exemplo. Então, o rei, a sociedade, ela precisa caminhar de acordo com o que diz a Constituição, o contrato social. Entendendo isso, o Hobbes ele também coloca para gente que o ser humano ele é egoísta por natureza. E pelo ser humano ser egoísta por natureza, ele não consegue viver de forma totalmente livre. Ele precisa de alguma coisa que garanta a segurança dos outros. Porque para Hobbes, o ser humano ele vai estar sempre buscando ter mais poder. Então, para Hobbes, o ser humano ele faz uma troca. Ele troca a liberdade total dele por maior segurança. O Hobbes exemplifica tudo isso com uma metáfora, a do Leviatã, onde numa ilha deserta, né? Numa ilha vivem, sei lá, cerca de 100 pessoas. E um monstro fica rodando nessa ilha, o Leviatã. E nessa ilha existe total liberdade, não existe Estado, não existe moeda, não existe nada. Então a liberdade no seu nível máximo para o ser humano. E estão em constantes conflitos, um tentando controlar o outro. Até que surge o Leviatã e vai matar todo mundo. E aí a sociedade daquela ilha faz um contrato com o Leviatã. Ele pode continuar próximo à ilha, porém, ou melhor, porém, quando ocorrer mais algum conflito, ele pode intervir e aí matar todo mundo. O Leviatã aceita. Ou seja, quem seria o Leviatã? Esse exército, essas forças que foram consolidadas no Estado Nacional. Ele controla, ele garante a segurança dos mais fracos. Tranquilo? Essa é a ideia do Hobbes. A ideia do Estado centralizado nas mãos de alguém ou de um Estado que precisa garantir a segurança. O outro é Maquiavel. Maquiavel, no seu livro O Príncipe, tem algumas frases, né? Algumas não são nem do Maquiavel, outras que de fato ele falou, por exemplo, uma que não é atribuída a Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Não, não é nada disso. Maquiavel nunca disse isso. Mas como é que você entende essa frase, né? E aí eu já adiantando um pouco. Maquiavel ele vai dizer o seguinte: o rei ou o príncipe ou governante para Maquiavel, ele precisa fazer tudo o que ele puder para se manter no poder. Então, para Maquiavel, o príncipe ou o rei, se ele tiver que, porra, fazer um ato de corrupto, porra, é para se manter no poder? Que faça. Porra, ele precisa matar alguém, porra, é para se manter no poder? Que faça. Por isso a frase, né? Os fins justificam os meios. Ou seja, os meios que levaram aquele governante a se manter no poder, e é só um exemplo, tá? Se manter no poder, justificou tudo que ele fez. Tranquilo? Se no final o governo dele for bem avaliado, para Maquiavel tá excelente.
Tranquilo? E existem outros pontos também, tá? Por exemplo, e isso que nós estamos, né? Uma defesa do Maquiavel fala sobre uma diferença entre ética social e ética política. Isso que eu citei seria a ética política. Existe também um ponto que Maquiavel vai dizer que. Maquiavel, lembrando, tá? Tanto Maquiavel quanto Hobbes, eles não colocam religião nesse contexto, nessa defesa de centralização do poder. E outro ponto, né, gente? Só adiantando aqui. Maquiavel, ele era italiano. Ele escreve na Itália, publica o livro dele na Itália, e a Itália só vai se unificar no século XIX. Enfim, é uma das doideiras que ocorrem com Maquiavel. Mas, enfim, a partir disso, entendendo esse ponto do Maquiavel, entendendo que para Maquiavel era necessário o rei garantir todo o Estado, Maquiavel com outras frases também, né? Por exemplo, ai, fugiu da mente agora. Enfim, eita, foi mal. E além disso, né, gente, para Maquiavel ainda cita a frase de que o rei ele precisa ser temido e amado. Se não for possível os dois, que ele seja temido. Porque é necessário entender que o governante ele consiga ele consiga colocar medo nas pessoas. Por quê? Vamos entender isso. Quando ele diz ser temido ou amado, Maquiavel entende que uma pessoa que ela só é amada, ela é muito mais facilmente, traída muito mais facilmente. A pessoa que é temida, ou seja, você tem medo da pessoa, dificilmente ela vai ser traída. Tranquilo? É essa a ideia do Maquiavel. Ou seja, alguém, por exemplo, tentar dar um golpe de Estado no rei. Se ele for temido, dificilmente isso vai acontecer. Tranquilo? E Maquiavel fala também sobre virtude e fortuna, né? A ideia da virtude, o governante ter a virtude, e a fortuna é a ideia da sorte. O governante ele precisa ter a fortuna, mas não deve contar sempre com ela, Maquiavel vai dizer. Tranquilo? Enfim, várias outras, mas entendendo que Maquiavel defende esse Estado e defende esse governante que seja um governante eficaz. Se ele for eficaz, independente dos meios que ele utilizar, excelente. É isso que Maquiavel, e é isso que você precisa entender sobre Maquiavel. Por último, e aí sim, já no século XVII, nós já falamos no Jacques Bossuet. Tranquilo? Jacques Bossuet, no seu texto O Direito Divino dos Reis, Jacques Bossuet fala sobre o que o próprio texto já diz, né? O rei ser um indicado por Deus. E aí, de fato, o rei se torna uma figura santificada praticamente. Tranquilo? Ou seja, o rei, ele foi um indicado por Deus. Ele tem um poder divino. Se você criticar o rei, você está criticando Deus. Tranquilo? Enfim, essa é a principal ideia por trás dessa prática absolutista. Tranquilo? Agora, olha aqui. Mercantilismo. O cenário econômico. Vamos lá. Quando a gente fala em mercantilismo, dentre as características, nós temos metalismo, vai ser a busca por metais preciosos, que necessariamente precisa de uma balança comercial favorável, e essa balança comercial favorável está totalmente atrelada a uma política protecionista. Entenda, o mercantilismo, o Estado, ele sim intervém na economia. Como? Ele precisa levar impostos. Como é que ele protege uma economia? Como é que ele protege a própria economia? Elevando os impostos. Tranquilo? Favorecendo o seu produto interno. Show de bola? Enfim, não esqueça dessas três características, tá? Existem os tipos de mercantilismo, tá? Mercantilismo é muito mais tranquilo. Por exemplo, colonialismo, que vai ser uma prática muito mais usada em Portugal. E aí, de fato, a ideia de você conquistar colônias e principalmente utilizar essas colônias para a produção agrícola. Você tem o bulionismo, que vai ser muito utilizado na Espanha. Todos eles baseados nessa ideia de ter colônia, tá? Sempre vamos deixar isso claro. Bulionismo, voltado para a Espanha, nessa acumulação máxima de metais preciosos. Tranquilo? Você tem vários outros exemplos. Você tem, por exemplo, o comercialismo da Holanda. A gente viu isso na aula de Brasil. A Holanda ela tem um papel muito importante na cana-de-açúcar.
para o cenário europeu, porque ela depende da produção de Portugal no Brasil dessa cana, ou seja, desse colonialismo português, que vai comercializar essa cana com a Holanda, e essa Holanda comercializa com toda a Europa. Tranquilo? Tem o industrialismo na Inglaterra, e aí não é industrialismo, indústrias ainda, tá? Mais manufaturas. Tranquilo? E por último, nós temos. Foi mal. Por último, nós temos o cobertismo na França. O que funciona o cobertismo? Vamos parar da maneira. Imagina o seguinte, imagina o seguinte, imagina o seguinte. Olha aqui. Imagina que a Inglaterra ela produza essa capa aqui. Essa capinha aqui. Só que lisa. Imagina que não tem nada atrás. Lisa. Esse industrialismo manufatura, tá? O que é o cobertismo? O cobertismo, ele vai produzir isso aqui também? Depende. Ele vai olhar e vai falar, porra, a Inglaterra já produz 20 dessas. Vamos fazer o seguinte, vamos produzir. Mas aí você coloca um negócio desse atrás. Porra, já se tornou mais caro. Se torna muito mais caro. E aí imagina o seguinte, porra, colocou isso aqui atrás. Coloca uma pedra de ouro aqui, uma de diamante embaixo. Porra, coloca a estrela aqui, ó, do Mundial, porra, de ouro. Isso valoriza o produto também. E vai ser uma produção, o cobertismo, ele é baseado nisso de fato. Nesses produtos, e até hoje a França é assim, né? Nesses produtos que são muito mais refinados, muito mais caros. Tranquilo? Isso vai ser o colbertismo. Mas perceba, todos eles no mesmo contexto, de buscar colônia. Tranquilo? Só vão trabalhar de formas diferentes, mas todos eles baseados em metalismo e na balança comercial favorável, buscando proteger o seu produto. Show de bola? Senhores, essa era a ideia da aula de hoje. Espero que tenham conseguido entender para a gente poder dar seguimento às nossas aulas. A próxima, já falando dessa questão religiosa e cultural do período moderno. Show de bola? Até a próxima aula. Te espero lá, viu? Fui!